Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já viram no título, hoje a matéria do nosso vídeo será português, as vozes verbais. Você vai ver que é bem fácil, então fique até o final do vídeo. E já vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. Solta a vinheta! Bom, as vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam em uma oração, assim determinando se o sujeito pratica ou recebe a ação. Na língua portuguesa, existem 3 tipos de vozes verbais: a voz ativa, passiva e reflexiva. Vamos começar com a voz ativa. A voz ativa ocorre quando, numa oração, o sujeito pratica a ação. Quando o sujeito é agente. Vamos ver alguns exemplos. Ricardo cortou um tomate. Nessa oração, o sujeito é Ricardo. O verbo é cortou. E podemos concluir que Ricardo praticou a ação de cortar o tomate. Outro exemplo. Maria comeu uma maçã. O sujeito dessa oração é Maria. O verbo é comeu. Então, Maria praticou a ação de comer uma maçã. Agora, vamos ver sobre a voz passiva. Esse tipo de voz verbal se divide em 2, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, mas veremos isso em outro vídeo. A voz passiva é exatamente o contrário da ativa. Ao invés do sujeito praticar uma ação, ele sofre essa ação. Ele é um sujeito paciente. Alguns exemplos. O gato foi alimentado por Pedro. O sujeito dessa frase é o gato. E neste caso, foi alimentado não é um verbo, e sim uma locução verbal, pois possui 2 verbos juntos. Assim, o gato sofreu a ação de ser alimentado por Pedro. Outro exemplo. A foto foi tirada pelo garoto. Aqui, nós temos o sujeito a foto. E foi tirada é outra locução verbal. A foto sofre a ação de ser tirada pelo garoto, ou seja, ela é um sujeito paciente. Por isso, essa oração também é passiva. Agora, vamos para o último tipo de voz, a voz reflexiva. Ela é como se fosse a junção da voz ativa com a voz passiva, ou seja, pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Por isso, ela é chamada de reflexiva, pois ela reflete o verbo. Alguns exemplos. João cortou-se com uma faca. Essa oração é reflexiva, pois João, o sujeito, recebe e pratica a ação ao mesmo tempo. Outro exemplo. Andressa machucou-se. Ela praticou a ação de se machucar e sofreu ao mesmo tempo. Para transformar a voz ativa em passiva, por exemplo, a primeira coisa que precisamos fazer é achar o sujeito agente e paciente. Vou mostrar como é bem simples. Carlos quebrou o copo. Vamos usar essa frase como exemplo. Para acharmos o sujeito agente, basta fazer uma pergunta para o verbo. Quem quebrou o copo? Carlos. Pronto, achamos o sujeito agente. Podemos dizer que todo elemento que sofre ação é chamado de paciente. Agora, basta trocarmos o foco da frase, colocando no início o sujeito paciente. O copo foi quebrado por Carlos. Pronto, agora a frase se tornou passiva. Se você quiser transformar da passiva para ativa, basta fazer o contrário. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Eu deixei uma lista de exercícios relacionados a esse conteúdo aqui na descrição do vídeo, para te ajudar a fixar o conteúdo. Então foi isso, até breve!